E se eu te dissesse que uma jovem índia grávida foi abandonada na floresta para morrer junto com seu bebê por nascer? E que o homem que a salvou era um completo estrangeiro que jamais havia pisado na Amazônia antes? O que aconteceu entre eles mudou para sempre o destino de duas almas que nunca deveriam ter se encontrado. Será que o amor pode nascer dos lugares mais improváveis? Ou algumas barreiras culturais são impossíveis de cruzar? Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O céu escurecia rapidamente sobre a aldeia Tupinambarana. Aruana sentia as primeiras contrações, não de parto, mas de dor profunda. Seu marido, Raoni, jazia imóvel na oca central, seu corpo decorado com pinturas cerimoniais que não conseguiam esconder a palidez da morte. Uma picada de surucucu havia tirado sua vida em apenas algumas horas. Ao redor, o silêncio pesado era quebrado apenas pelos lamentos das mulheres mais velhas e pelo tambor distante que anunciava a passagem de um guerreiro para o mundo dos espíritos. Aruana acariciava sua barriga de 7 meses enquanto as lágrimas desciam silenciosamente. Ela não sabia que aquela noite marcaria não apenas a despedida de seu marido, mas também de tudo que conhecia como lar. O pajé Ubirajara se aproximou com passos lentos e firmes. Seus olhos, normalmente bondosos, agora carregavam uma frieza que fez o coração de Aruana apertar. Atrás dele, o conselho de anciãos observava com expressões graves. A morte de Raoni não foi natural, anunciou o pajé, sua voz ecoando pela aldeia silenciosa. Os espíritos estão inquietos. Algo atraiu a cobra sagrada. Algo ou alguém. Os olhares se voltaram para Aruana. Seu corpo tremeu, não de culpa, mas de medo. Ela conhecia as antigas superstições. Uma mulher grávida cujo marido morre antes do nascimento do filho era considerada portadora de má sorte, um presságio de tempos difíceis. Mas meu filho é sangue de Raoni, ela protestou, sua voz quase um sussurro. Ele carrega o futuro de nosso povo. O pajé balançou a cabeça lentamente. Um filho sem pai traz desequilíbrio. A tribo não pode arriscar. Os sinais são claros. Foi então que o chefe Acaian, tio de Raoni, se levantou. Seu rosto endurecido pelos anos mostrava mais do que autoridade. Mostrava medo disfarçado de tradição. Até o sol nascer 3 vezes, Aruana deve deixar nossa aldeia. Se os espíritos quiserem que ela e a criança sobrevivam, eles encontrarão seu caminho. Um murmúrio percorreu a multidão. Algumas mulheres baixaram os olhos, incapazes de enfrentar o olhar desesperado de Aruana. Outras, como a velha Jandira, que havia ajudado no parto de muitas crianças da aldeia, tentaram protestar, mas foram silenciadas com um gesto firme do chefe. Naquela noite, enquanto a aldeia dormia, Jandira entrou sorrateiramente na oca de Aruana. Trouxe uma pequena bolsa de couro com ervas medicinais, um pouco de mandioca e uma cabaça com água. Siga o rio Andirá para o norte, sussurrou a anciã. Depois de 4 dias de caminhada, você encontrará a aldeia do Sateré Maué. Minha prima Iracema é parteira lá. Diga que eu te enviei. Aruana abraçou a velha com força, sentindo o cheiro familiar de urucum e fumaça em seus cabelos grisalhos. Como vou sobreviver sozinha na floresta? Você nunca está sozinha na mata, respondeu Jandira, colocando a mão no ventre de Aruana. Você carrega a vida. A floresta reconhece isso. Confie nos sinais. Antes do primeiro raio de sol tocar as palhas da aldeia, Aruana já havia partido. Com apenas uma tanga, um colar de sementes que Raoni havia feito para ela, e a pequena bolsa de suprimentos, ela seguiu em direção ao rio. Suas pernas tremiam, não apenas pelo peso da gravidez, mas pelo peso do desconhecido que a aguardava.
Os primeiros 2 dias foram os mais difíceis. Acostumada a viver em comunidade, o silêncio da floresta era ensurdecedor. À noite, cada ruído a fazia sobressaltar. Durante o dia, o calor úmido drenava suas forças. Ela seguia o conselho de Jandira, procurando frutas conhecidas e bebendo água sempre que possível. Seu filho se mexia constantemente, como se sentisse a ansiedade da mãe. No terceiro dia, uma chuva torrencial a pegou desprevenida. Sem abrigo adequado, Aruana se encolheu sob uma árvore imensa, sentindo a água escorrer por seu corpo. Foi quando percebeu que havia perdido o caminho. O rio, sua única referência, havia desaparecido entre as árvores densas. A escuridão chegou rapidamente, forçando-a a passar a noite naquele mesmo lugar, encharcada e com fome. Na manhã seguinte, uma dor aguda a acordou. Não era a hora do parto, ela sabia, mas algo estava errado. Tentou se levantar, mas suas pernas fraquejaram. A febre começava a tomar conta de seu corpo. Meu filho, ela sussurrou, acariciando a barriga. Precisamos continuar. A quilômetros dali, na pequena base de pesquisa no coração da Amazônia, Miguel Herrera verificava seus equipamentos médicos. O jovem médico espanhol havia chegado ao Brasil há apenas 2 meses, voluntário em uma expedição científica que estudava plantas medicinais da floresta amazônica. Formado em Barcelona, especializado em medicina tropical, Miguel ainda se surpreendia com a imensidão verde que o cercava. Doutor, estamos prontos para a coleta de amostras no setor norte, informou Paulo, o guia brasileiro que acompanhava a expedição. Miguel acenou positivamente, ajustando a mochila nas costas. Ao contrário de muitos pesquisadores estrangeiros que mal saíam do acampamento, ele fazia questão de participar das incursões na mata. Não era apenas ciência que o movia, mas uma curiosidade quase infantil pelo desconhecido. A equipe seguiu por uma trilha estreita, com Paulo à frente, cortando galhos com seu facão afiado. O calor era sufocante, mesmo nas primeiras horas da manhã. Miguel observava tudo com olhos atentos. Os tons infinitos de verde, os sons dos pássaros invisíveis, o movimento constante da vida que pulsava ao seu redor. Foi quando um barulho diferente chamou sua atenção. Esperem, disse Miguel, levantando a mão. Vocês ouviram isso? Paulo parou, inclinando a cabeça. Parece um gemido. Pode ser algum animal ferido, sugeriu outro membro da equipe. Miguel já havia tirado a mochila e seguia na direção do som. Algo em seu instinto médico dizia que não era um animal. Após alguns metros, afastando cipós e folhagens densas, ele a viu. Uma mulher indígena, claramente grávida, estava caída entre raízes expostas de uma grande sumaúma. Seu corpo tremia, e mesmo à distância, Miguel podia ver o brilho da febre em sua pele. Deus meu, murmurou ele, correndo em sua direção. Paulo, vem aqui, preciso de ajuda. A indígena tentou se afastar quando Miguel se aproximou, seus olhos arregalados de medo. Está tudo bem, disse ele em português, levantando as mãos em sinal de paz. Sou médico, doutor, entende? Quero ajudar. Paulo chegou e começou a falar com ela em um dialeto local. Mas a mulher apenas balançava a cabeça, respondendo em outra língua. Ela parece ser tupinambarana, explicou Paulo. Está longe do território deles, e pelo estado dela, Miguel já havia começado a examinar Aruana, que agora estava fraca demais para resistir. Sua temperatura estava perigosamente alta e havia sinais de desidratação severa. O mais preocupante, porém, eram as contrações irregulares. Ela está entrando em trabalho de parto prematuro, diagnosticou Miguel, abrindo sua mochila para pegar medicamentos de emergência. Precisamos levá-la para o acampamento imediatamente. Improvisaram uma maca com galhos fortes e lonas da equipe. Enquanto caminhavam de volta, Miguel segurava a mão de Aruana, sentindo seus dedos fracos apertarem os seus sempre que uma contração vinha. Não precisavam falar a mesma língua para que ele entendesse seu medo. De volta ao acampamento,
Miguel transformou sua tenda em uma sala de emergência improvisada. A equipe de pesquisa assistia, trazendo água fervida, lençóis limpos e qualquer coisa que pudesse ajudar. Ela está em trabalho de parto, explicou Miguel à equipe. Mas é muito cedo, provavelmente 7º mês. Precisamos parar as contrações. Durante horas, ele lutou para estabilizar a Aruana. A hidratação intravenosa começou a fazer efeito e sua febre cedeu lentamente. Os medicamentos para interromper o trabalho de parto prematuro pareciam funcionar. Por volta da meia-noite, as contrações finalmente pararam. Exausto, Miguel sentou-se ao lado da maca onde Aruana agora dormia. Observou seu rosto, os traços delicados, as pinturas rituais quase apagadas pelo suor da febre. Quem era ela? Como havia acabado sozinha, grávida, no meio da floresta? Ao amanhecer, Aruana abriu os olhos. Por um momento, o pânico tomou conta dela ao ver o teto de lona acima, tão diferente do telhado de palha de sua oca. Tentou se levantar, mas uma dor nas costas a fez gemer. Calma, disse uma voz suave. Ela virou a cabeça e viu um homem de pele clara e barba escura. Seus olhos eram da cor das folhas jovens da seringueira, e seu sorriso, embora cansado, transmitia calma. Miguel se aproximou lentamente, mostrando uma garrafa de água. Aruana a aceitou, bebendo com avidez. Quando terminou, colocou a mão na barriga, os olhos cheios de perguntas. Seu bebê está bem, disse Miguel, fazendo gestos para que ela entendesse. Colocou a mão gentilmente sobre o ventre dela e sorriu. Bem, vivo. Aruana entendeu e deixou escapar um suspiro de alívio. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Miguel, sem saber como consolar alguém com quem não podia se comunicar, simplesmente segurou sua mão. Nos dias que se seguiram, a comunicação entre eles evoluiu de gestos simples para um vocabulário básico compartilhado. Paulo, que conhecia algumas palavras do dialeto de Aruana, serviu como intérprete inicial. Aos poucos, Miguel aprendeu a dizer água, comida, dor, e Aruana começou a compreender palavras em português. A história dela foi revelada em fragmentos. A morte do marido, a expulsão da aldeia, a jornada solitária pela floresta. Cada parte que Miguel compreendia aumentava sua admiração por aquela mulher que, mesmo diante do abandono e do perigo, lutava com tanta determinação pela vida que carregava. Eles... medo, explicou Aruana em seu português rudimentar, fazendo gestos que simulavam uma cobra. Dizem, filho sem pai, ruim para a aldeia. Miguel balançava a cabeça, indignado com a superstição que havia colocado uma mulher grávida em tal perigo. Ao mesmo tempo, começava a entender a complexidade das tradições que moldavam a vida nas tribos amazônicas. À medida que a saúde de Aruana melhorava, ela começou a se movimentar pelo acampamento. Observava curiosa os equipamentos científicos, os livros com fotografias de plantas, os computadores que os pesquisadores usavam para registrar suas descobertas. Miguel notou como ela se interessava particularmente pelos desenhos botânicos que ele fazia em seu tempo livre. Uma tarde, enquanto Miguel desenhava uma bromélia, Aruana se sentou ao seu lado e pegou um lápis. Com traços precisos, ela desenhou uma planta que ele não reconheceu, apontando depois para sua barriga. Para bebê, ela explicou. Planta boa. Miguel percebeu que estava diante de um conhecimento que nenhum de seus livros de medicina poderia oferecer. Nas semanas seguintes, uma troca única começou entre eles. Ele mostrava a ela como media a pressão arterial, como escutava os batimentos do bebê com o estetoscópio. Ela ensinava sobre ervas que podiam aliviar náuseas, reduzir inchaços, fortalecer o sangue. A barriga de Aruana crescia, agora com 8 meses de gestação. O bebê estava saudável, se desenvolvendo normalmente. A data prevista para o parto se aproximava, e com ela, uma pergunta que Miguel não sabia como fazer. Para onde Aruana iria depois?
A resposta veio de forma inesperada. Uma noite, enquanto compartilhavam uma refeição sob as estrelas, Aruana apontou para a floresta. Aldeia Sateré Maué, ela disse. Eu ir depois, bebê nascer. Miguel sentiu um aperto no peito que não conseguia explicar. Em apenas um mês, aquela mulher havia se tornado importante para ele de uma maneira que não havia previsto. É perigoso, ele argumentou. Você e o bebê, sozinhos na floresta. Aruana sorriu, um sorriso que Miguel agora conhecia bem. Uma mistura de determinação e gentileza. Floresta, minha casa, ela respondeu simplesmente. Meu povo precisa mim. Bebê precisa conhecer raízes. Miguel queria protestar, dizer que havia outras possibilidades, que o mundo além da floresta poderia oferecer segurança, educação, oportunidades. Mas olhando para Aruana, para a dignidade em seu olhar, ele entendeu que não tinha o direito de impor sua visão de mundo sobre a dela. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Pensou em como sua vida havia mudado desde que encontrara Aruana. Como um homem da cidade, criado entre concreto e tecnologia, havia aprendido a ver a floresta não como um local de estudo, mas como um lar vivo, pulsante. Pensou no bebê que nasceria em breve, na jornada que o aguardava, e pensou em si mesmo, no vazio que sentiria quando eles partissem. O destino, porém, tinha outros planos. Uma semana depois, durante uma tempestade violenta que isolou o acampamento, Aruana entrou em trabalho de parto. Desta vez, não era prematuro. O bebê estava pronto para vir ao mundo. Miguel preparou sua tenda com os equipamentos médicos disponíveis. A equipe esquentava a água, separava toalhas limpas, seguindo suas instruções precisas. Apesar de sua especialidade não ser obstetrícia, ele havia feito partos durante seu treinamento em hospitais de Barcelona e durante uma missão anterior em Moçambique. O trabalho de parto progrediu rapidamente. Aruana, que havia enfrentado a floresta sozinha, demonstrou a mesma força diante das contrações. Não gritava, apenas respirava profundamente, seguindo o ritmo ancestral que seu corpo conhecia. Quando a chuva atingiu seu pico de intensidade, um trovão ensurdecedor cortou o céu exatamente no momento em que o bebê emergiu. Um menino forte, com pulmões poderosos, que anunciaram sua chegada com um choro vigoroso. Miguel colocou o recém-nascido nos braços de Aruana, observando o olhar de puro amor que iluminou seu rosto. Ela beijou a testa do filho e, para a surpresa de Miguel, disse algo que ele entendeu perfeitamente. Seu nome é Raoni Miguel. Lágrimas inesperadas brotaram nos olhos do médico. Ela havia dado ao filho o nome do pai, seguindo a tradição, mas também incluído o seu próprio nome. Uma honra que ele jamais esperava. Os dias seguintes foram de adaptação. Aruana se recuperava rapidamente, como se seu corpo estivesse ansioso para retomar sua força total. O pequeno Raoni era saudável, mamava com vigor e dormia profundamente após as refeições. A expedição científica estava chegando ao fim. Em 2 semanas, Miguel retornaria à Espanha, levando consigo amostras, anotações e, agora, memórias que nenhum relatório científico poderia conter. Uma tarde, enquanto Aruana amamentava o bebê, Miguel se sentou ao seu lado com um mapa da região. Aruana, ele começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu voltar para meu país em breve. Ela assentiu, sem demonstrar surpresa. Provavelmente já sabia, através das conversas que captava no acampamento. Mas antes, continuou ele apontando para o mapa, quero levar você e Raoni para a aldeia Sateré Maué, seguro. Aruana olhou longamente para o mapa, traçando com o dedo o caminho que os separava de seu destino. Depois, levantou os olhos para Miguel. Você, bom homem, ela disse. Espíritos mandaram você. Salvou nós. Miguel balançou a cabeça, sentindo-se desconfortável com o papel de salvador. Você salvou a si mesma, ele respondeu. Eu apenas ajudei um pouco.
Nas noites seguintes, enquanto os preparativos para a jornada prosseguiam, Miguel lutava contra sentimentos contraditórios. A ideia de deixar Aruana e o bebê em uma aldeia distante, mesmo que fosse onde ela queria estar, o perturbava. Ao mesmo tempo, sabia que não podia impor sua vontade ou suas expectativas ocidentais sobre a vida dela. Na véspera da partida para a aldeia Sateré Maué, Miguel encontrou Aruana sentada sozinha à beira do rio que passava próximo ao acampamento. O pequeno Raoni dormia em seus braços, envolto em um tecido colorido que uma das pesquisadoras havia dado de presente. "Posso sentar?" perguntou Miguel. Aruana sorriu e fez um gesto para que ele se juntasse a ela. Por alguns minutos ficaram em silêncio, apenas observando a água correr, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Aruana. Miguel finalmente quebrou o silêncio. "Eu tenho algo para dizer." Ela o olhou com aqueles olhos profundos que pareciam ver além das palavras. "Eu não quero apenas levar você para a aldeia e ir embora." Ele continuou. Quero que você considere outra possibilidade." Miguel respirou fundo. O que estava prestes a dizer mudaria tudo, e ele nem mesmo tinha certeza se era o certo a fazer. "Você poderia vir comigo, para a cidade. Eu poderia ajudar você e Raoni. Ele teria escolas, médicos." As palavras saíram apressadas, como se temesse perder a coragem se pausasse. Aruana olhou para o filho adormecido e depois de volta para Miguel. Seu rosto não revelava surpresa, como se ela já tivesse considerado essa possibilidade. "Cidade grande?" ela perguntou. "Longe da floresta?" Miguel assentiu. "Sim, Manaus primeiro, talvez. Depois, quem sabe Barcelona, minha cidade. É muito diferente, mas é bonita de outra maneira." Aruana ficou em silêncio por tanto tempo que Miguel começou a se arrepender de ter feito a proposta. Finalmente ela falou. "Por que você quer isso?" A pergunta tão direta pegou Miguel desprevenido. Porque, de fato, era apenas compaixão, responsabilidade pelo bem-estar dela e do bebê? Ou havia algo mais, algo que ele mal admitia para si mesmo? "Por que?" ele começou, buscando honestidade. "Você e Raoni se tornaram importantes para mim, mais do que eu esperava. E a ideia de nunca mais vê-los dói." Aruana sorriu, um sorriso diferente de todos os outros que ele havia visto em seu rosto. Havia compreensão ali, e algo mais profundo. "Miguel," ela disse suavemente, "você aprende muito sobre plantas, animais, mas pouco sobre espíritos." Ele franziu a testa, sem entender. "Nossos caminhos se cruzaram por razão," ela continuou. "Você salvou nós, eu mostrei você medicina antiga. Trocamos conhecimento, demos nomes um ao outro em nossos corações. Isso é bom, isso é completo, mas não precisa terminar," argumentou Miguel. "Podemos continuar aprendendo um com o outro." Aruana balançou a cabeça lentamente. "Raoni precisa conhecer seu povo. Precisa aprender cantos, histórias, como falar com floresta. Na cidade ele esquece quem é." Miguel queria protestar, dizer que ela estava escolhendo um caminho mais difícil, que o mundo moderno poderia oferecer tanto ao filho. Mas algo no olhar dela o deteve. Não era teimosia que via ali, mas uma sabedoria que transcendia culturas e tempos. "E você?" ele perguntou finalmente. "O que você quer?" Aruana olhou para o rio, depois para a floresta e finalmente para Miguel. "Quero que meu filho saiba quem é. Quero que ele ouça vozes dos ancestrais na chuva. Quero que ele conheça plantas que curam e respeitam floresta." Ela fez uma pausa. "Mas também quero que ele saiba que existe homem bom que veio de longe e ajudou sua mãe quando ninguém mais ajudou." Miguel sentiu um nó na garganta. "Vou sentir sua falta," ele admitiu. "De vocês dois." "Nós também," respondeu Aruana. "Mas você vai continuar aqui." Ela tocou o peito do pequeno Raoni. "No nome, na história que vou contar ele todos os dias." Na manhã seguinte, a pequena expedição partiu rumo à aldeia Sateré Maué. Miguel, Aruana com Raoni,
Paulo como guia, e 2 outros pesquisadores que conheciam a região. A jornada levaria 3 dias por trilhas que serpenteavam através da floresta densa. Durante o caminho, Aruana parecia cada vez mais em seu elemento. Identificava plantas, reconhecia sinais na mata que Miguel nem percebia, previa mudanças no tempo horas antes que acontecessem. Era como se a floresta falasse com ela em uma linguagem que ele jamais compreenderia completamente. No 3º dia, avistaram as primeiras ocas da aldeia Sateré Maué. Fumaça subia de fogueiras centrais e crianças brincavam na clareira principal. Ao verem os visitantes, alguns homens se aproximaram com arcos e lanças, não em atitude agressiva, mas vigilante. Paulo adiantou-se, explicando em português que traziam uma mulher tupinambarana e seu filho recém-nascido. Mencionou o nome de Iracema, a parteira que Jandira havia indicado a Aruana. Uma mulher idosa se aproximou, olhando intensamente para Aruana. "Você é sobrinha de Jandira?" perguntou em português básico. Aruana explicou sua situação em sua própria língua, que era similar o suficiente para que a mulher compreendesse. Enquanto falava, mostrou o pequeno Raoni, que dormia tranquilamente envolto em seu pano colorido. O rosto de Iracema se suavizou. "Jandira é minha prima de sangue. Você e seu filho são bem-vindos aqui." Aquelas palavras simples pareciam ter o peso de um decreto oficial. Os homens baixaram suas armas e outras mulheres se aproximaram, curiosas para ver o bebê. Aruana foi imediatamente cercada por uma comunidade que, sem conhecê-la, já a aceitava como parte de seu círculo. Miguel observava a cena com sentimentos conflitantes. Alegria por ver Aruana encontrar um novo lar e uma tristeza profunda pela despedida que se aproximava. Naquela noite, a aldeia realizou uma pequena celebração para receber Aruana e Raoni. Ofereceram comidas tradicionais, cantaram canções de boas-vindas e o cacique realizou um ritual de proteção para o bebê. Miguel assistia a tudo, sentado um pouco afastado, consciente de que era um observador externo de algo profundamente íntimo e cultural. Mais tarde, quando a maioria já havia se recolhido, Aruana se aproximou de Miguel, que contemplava as estrelas, tão brilhantes longe da poluição luminosa das cidades. "Eles são bons", disse ela, sentando-se ao seu lado. "Vão cuidar bem de nós." Miguel assentiu, incapaz de confiar em sua voz naquele momento. "Amanhã você vai embora", continuou Aruana. Não era uma pergunta. "Sim", respondeu ele finalmente. "Tenho que voltar. Meu trabalho aqui acabou." Aruana pegou algo que trazia consigo, um pequeno embrulho feito de folhas. Ao abri-lo, revelou um colar de sementes vermelhas e pretas, intercaladas com pequenos dentes que Miguel supôs serem de algum animal da floresta. "Para você", ela disse, colocando o colar em suas mãos. "Proteção, para lembrar floresta, para lembrar nós." Miguel aceitou o presente, sentindo seu peso simbólico muito maior que o físico. De seu bolso, tirou um pequeno livro, seu caderno de desenhos botânicos, onde havia registrado cada planta que Aruana lhe ensinara, com anotações sobre seus usos medicinais. "Para Raoni", ele disse, "quando ele crescer, para que saiba que a sabedoria de sua mãe foi valorizada e preservada." Aruana folheou o caderno, reconhecendo os desenhos precisos, as plantas que faziam parte de seu conhecimento ancestral. Uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto. "Obrigada", ela disse em português perfeito, uma das poucas palavras que havia aprendido com fluência. Naquela noite, sentados lado a lado sob o céu estrelado da Amazônia, não eram mais um médico espanhol e uma indígena brasileira. Eram apenas 2 pessoas que o destino havia unido brevemente, deixando marcas permanentes um no outro. Ao amanhecer, Miguel se preparou para partir. A equipe já havia arrumado seus equipamentos e Paulo verificava a rota de volta ao acampamento principal. Toda a aldeia se reuniu para a despedida.
Uma honra raramente concedida a estrangeiros. Aruana estava lá, com Raoni nos braços. O bebê estava acordado, seus olhos escuros observando o mundo com aquela curiosidade inata dos recém-nascidos. Miguel se aproximou, tocando gentilmente a cabeça do pequeno. Cresça forte, ele sussurrou. Conheça a floresta como sua mãe. E saiba que em algum lugar, do outro lado do grande oceano, alguém pensa em você com carinho. Aruana sorriu, aquele sorriso que Miguel sabia que carregaria para sempre em sua memória. A floresta nunca esquece quem a respeita, ela disse. Quando Raoni crescer, contarei sobre o homem que veio de longe e nos salvou. Seu nome será cantado em nossas histórias. Sem saber o que mais dizer, Miguel apenas assentiu. As palavras pareciam inadequadas para expressar o que sentia. Quando finalmente se virou para partir, sentiu uma pequena mão segurar a sua. Olhou para baixo e viu que Raoni havia esticado o braço e agarrado seu dedo. Aquele pequeno gesto, tão simples e inconsciente, continha uma promessa que transcendia as barreiras da cultura, da linguagem e da distância. Era como se o bebê, em sua inocência, selasse um pacto entre dois mundos. Miguel sorriu através das lágrimas não derramadas e, com gentileza, soltou-se do aperto minúsculo. Enquanto se afastava, olhou para trás uma última vez, gravando na memória a imagem de Aruana e Raoni iluminados pelo sol da manhã amazônica. Não como aqueles que havia deixado para trás, mas como aqueles que levariam consigo, no coração, para onde quer que fosse. Anos depois, na cidade de Barcelona, um professor universitário mostrava a seus alunos de medicina tropical um estudo sobre plantas medicinais da Amazônia. Na capa da publicação, 2 nomes dividiam a autoria: Dr. Miguel Herrera e Doutora Aruana Raoni. Porque algumas histórias não terminam com uma despedida, algumas histórias apenas começam com ela.